No ar, Classe Bíblica Novo Tempo. Olá, muito boa noite para você, meu amigo. Boa noite, que bom que você está ligado aqui com a gente, já conectado, já preparado para mais um encontro aqui, mais um estudo do Apocalipse, esse curso muito especial, Apocalipse Online, que tem aí ajudado você a entender e ver que o livro do Apocalipse não é aquele bicho de 7 cabeças que o povo fala por aí, não. É um livro de esperança que traz para a gente a certeza de que Deus, muito em breve, vai voltar, que Jesus está às portas e brevemente vai nos levar para o céu também, né? Você já percebeu que a gente fala aqui de esperança, porque esse livro é realmente uma revelação de Jesus Cristo para o seu povo, para mim e para você. E se nós somos o povo de Deus, temos que procurar buscar entender o que ele tem revelado para a gente. E hoje o tema é um dos temas, como eu falei no programa anterior, um dos temas mais difíceis do livro do Apocalipse. As 7 trombetas. O que vem a ser isso? Será que é algo que já aconteceu? Será que é algo que ainda vai acontecer? A gente vai saber disso agora, a partir desse instante. Eu quero chamar você para dar o seu like, para compartilhar, especialmente se você já é nosso aluno ou se já tem acompanhado aqui essa temporada, tem visto que aqui a gente não está brincando, não. A gente fala realmente da verdade, da palavra de Deus. Então dá o seu like e mais compartilhe, né? Compartilhe com alguém, compartilhe com o vizinho, compartilhe com um amigo, compartilhe com quem você não conhece, coloque esse link aí também no status, coloca nos stories, coloca aí no WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo de amigos, mas não deixe de compartilhar não, tá bom? Lembrando que nós estamos aqui com mais um encontro, esse é o 6º programa. Se você já chegou aí a primeira vez e não sabe de outros temas, está tudo aqui no nosso YouTube para você. Está tudo no nosso YouTube e você pode assistir aos programas anteriores que já foram lá, no caso 5. Mas deixa eu chamar o meu amigo, o pastor Bruno Santelli. Meu amigo, animado ou não está? Muito animado, estou feliz da vida, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui, Diógenes e Amigos Novo Tempo, para mais um estudo do Apocalipse. E hoje, como eu falei, um tema eu acho que, não sei se é o mais difícil. Você acha que ele é o mais difícil? Eu acho que ele pode ser o mais difícil ou um dos mais difíceis, né? Mas eu acho que ele é o mais difícil, viu? Eu acho, para interpretação, eu acho que é o mais difícil. Para compreender, e quem acompanhar vai saber por quê, tem que ler o texto direitinho, ler o capítulo, mas deixa eu falar aqui para aqueles que já estão com medo do tema. Ô, meu Pai do céu, nós temos um material que vai ajudar você, é um guia de estudo chamado Apocalipse. Se você não tem ainda, agora é a chance de você ter o seu, e olha, sem pagar 1 centavo sequer, totalmente gratuito para você que está aí assistindo a gente, porque a gente quer mesmo você estudando a Bíblia. Então aponta o seu celular para esse QR Code. Se não dá para apontar o seu celular, que você está usando o celular para assistir a gente entende? Ó, o pastor está ali apontando dele ali, ó, pastor Bruno Santelli, ó, ele, olha, o dele é bonitinho, a capa azul ali, legal, ó, que legal. Se você não tem aí um celular como o do pastor, está assistindo a gente aí daquele meio... aquele celular que não aguenta muita coisa, mas você pode mandar eu quero para o nosso número aqui, o WhatsApp da rádio, ó. Esse aqui, ó. DDD 21 98048 0957. Vai fazer um cadastro rapidinho e nós vamos enviar para a sua casa, para você mesmo, para você aí, esse super brinde, esse super guia. Então peça agora, é de graça, é só você dizer eu quero e preencher direitinho o formulário, tá? Beleza? E tem mais. Como a gente sabe que leva um tempinho para chegar, nós vamos enviar para o seu e-mail um link para você baixar o formato digital. Assim você já tem o assunto, já pode ler, tá bom? Então aproveita. Esse é um ponto. O outro ponto é que nós também temos um outro, olha só, hein, um grupo especial que o pastor Bruno chama de Grupo VIP. Por que ele foi colocar esse nome de Grupo VIP? É um grupo especial, o melhor grupo da rádio, aquele grupo que entende, que faz perguntas, que entende tudo, que tem certificado também. É o grupo que vai ganhar um certificado no final, aquele que acompanha toda a temporada, mesmo que seja atrasado, mas acompanha. É você, então, aponta aí o seu celular para esse QR Code, ou faça o seguinte, ó, aqui, tá vendo no chat aqui? Eu coloquei aqui nos comentários o link para você.
Eu sei que você está usando aí o celular, então não tem como apontar. Então você vai aí, clica no link, preencha, menino, menina, o formulário e vai receber aí um recado nosso, vai entrar no grupo seleto especial, grupo VIP, para você receber todas as informações, os links das transmissões. Você vai chegar em primeiro lugar, tá bom? Então peça aí, entra para você fazer parte desse grupo. Mas vamos lá, porque na terça-feira, meu amigo, pastor Bruno Santelli, a gente falou sobre os 144 mil, e não é que ele falou de forma fácil. Eu até pensei que fosse colocá-lo na parede, fez umas perguntas lá, mas o homem se saiu muito bem. E ele está de volta para falar do tema mais difícil. Ele foi escolhido por Deus para trazer esse tema para a gente. É o nosso amigo pastor Diego Pires, da Barra da Tijuca. Meu amigo, bem-vindo. Olá, querido Diógenes, pastor e ouvintes também da Novo Tempo. Que bom estar aqui com vocês para falar desse tema desafiador, mas muito significativo para a vida cristã. Uma alegria. Você é pastor da igreja da Barra da Tijuca e do Jardim Oceânico, não é isso? Barra da Tijuca e Jardim Oceânico. Nesses dois igrejas. O Jardim Oceânico acontece dentro da escola adventista, um ambiente muito agradável, e a Barra da Tijuca dentro de um condomínio. Eu só não lembro agora o nome do condomínio, olha só, deu um branco agora o nome, alguma coisa de Itaúna. Porque como a gente sempre vai, é que nem número de telefone, né? A gente não liga pra gente mesmo, então, mas vou pedir para alguém que está assistindo aqui para colocar nos comentários, alguém que lembra aí, coloca aí nos comentários. Não tem problema não, Primeiro, você tem que escrever no chat aí, meu celular é derrubado, mas eu consigo acessar. E vou dar uma forcinha aqui, vou pesquisar no Google Maps aqui e já vou botar no chat aqui, a Igreja da Barra é facílimo de achar. É isso aí, é a Avenida, a rua eu sei, a rua é de Cavalcante, né? Agora, só lembrar o nome do condomínio, que eu passo batido no condomínio lá, mas é um lugar muito aprazível e todos estão convidados para participar conosco aí desse momento de adoração, tanto na Barra da Tijuca quanto no Jardim Oceânico. Vocês serão sempre muito bem-vindos. Inclusive tem a Gisele lá da igreja, né, que é da comunicação, falo bastante com ela, uma parceira nossa aqui, e um abraço para vocês todos aí. Eu não tenho aqui realmente o nome do condomínio, mas é realmente a Avenida de Cavalcante, 521, né? 521. Pastor, nós vamos então para o tema, né? Hoje, às 7 trombetas, a gente vai te dar 25 minutos para você tratar o assunto. Pastor Bruno já vai orar, né? Para a gente pedir a Deus que te use poderosamente e prepare também o nosso coração. A gente quer ouvir, quer ser alimentado pela palavra. Então já se prepare aí, o tema realmente é muito difícil, e se você está nos acompanhando e ficar meio perdido aí em algum momento, não fica desesperado não. Tem um material, peço guia, que você vai ler devagar, vai anotar, vai rabiscar, e depois você vai ficar fera no assunto, você vai poder até ensinar para alguém da tua igreja, tá? Pastor, então, Bruno Santelli, meu amigo, peça a Deus para ele nos abençoar. Antes da oração, pastor Bruno, aqui no ponto me falaram, Interlagos de Itaúna. Mas Interlagos de Itaúna. Nossa. Mas o nome é meio diferente mesmo. Mas se colocar no Google, Igreja da Barra da Tijuca, vai te levar diretamente para a Rua de Cavalcante, 521. Sim. Então vamos lá, ore aí para a gente, pastor. Vamos orar então? Oremos. Querido Deus, louvado e exaltado seja o seu grande nome. Mais uma vez, estamos felizes de poder estudar a tua palavra. Por favor, Senhor, que o pastor Diego possa nos ajudar a entender este assunto do Apocalipse, um assunto revelado por ti, e nós gostaríamos de crescer, não apenas no conhecimento, mas também na sua graça. E nós o fazemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Diego, então, contigo agora, 25 minutos, no máximo 30 ali, para a gente poder depois voltar com as perguntas, tá? O tempo é todo seu. Que eu vou colocar o relógio dessa vez aqui. Opa, vai lá. Muito bem. Vai lá. Queridos amigos, hoje é um tema muito desafiador, como já foi falado. Mas por que é esse desafio? Na realidade,
falar sobre as trombetas, ela está dentro de um contexto que faz com que algumas pessoas interpretem ela mais para frente, coisas que vão acontecer ainda, outros que faz essa continuidade ao longo da história, e só para a gente introduzir e entender um pouco do contexto interpretativo desse capítulo, esse capítulo, ele é visto até por historicistas, alguns historicistas acreditam que ele vai acontecer no futuro, se assemelhando um pouco à visão futurista, e eles não se consideram futuristas, mas entendem que esses acontecimentos das trombetas está no futuro. Tá, ok? Nós partiremos do que faz mais coerência sobre o aspecto literário. O aspecto literário do Apocalipse coloca o contexto das 7 trombetas em paralelo aos 7 selos, tá bom? E ele vai se desdobrando ao longo da história. E vamos entender por quê. Então vamos começar a ter uma visão mais panorâmica. A Bíblia começa com 7 selos ali em Apocalipse. Quando começa o Apocalipse 6, você vai ver 7 selos sendo quebrados, abertos. Os selos não eram de papel, né? Eram selos de barro. Então eles tinham que quebrar para... Então, dentro dessa simbologia, começa a se abrir os selos. Cristo, o Cordeiro, começa a abrir os selos. São 7 selos. Esses selos, eles são desdobramentos do que ocorreria diretamente à igreja no período da história. Então a gente tem as cartas, que são os conselhos, e como a igreja estaria, você tem as 7 cartas, e depois você tem a visão do santuário. É muito importante, até o capítulo 3, você tem ali as cartas às 7 igrejas. Depois você tem a visão do santuário. E na visão do santuário é visto o Cordeiro, é visto os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e ali você está na sala do trono, no santuário celestial. E aí, no santuário celestial, João vê e fica intrigado quem pode abrir o selo para se descobrir ali a herança ou o julgamento e aquilo que o povo de Deus receberá. Então o Cordeiro pode abrir e começa a abrir os selos. Tá? E os selos, diferente das cartas, que é como a igreja vai estar em cada contexto da história, aqui são os desafios pelos quais a igreja vai passar nos selos. E aí você já estudou sobre isso. E esses selos, eles vão ser divididos em 2 blocos. Eu estou falando isso porque eu preciso criar um paralelo com as trombetas, tá bom? Você vai ter os 4 primeiros selos, que são os 4 cavalos, os cavaleiros do Apocalipse. E depois você vai ter os 3 últimos selos, inclusive chegando até a volta de Cristo, tá bom? Nós temos um intervalo ali falando dos 144 mil e dos selados, que nós falamos na terça-feira, e aí hoje a gente vai falar das trombetas, e curiosamente, a primeira trombeta, ela acontece quando o último selo é quebrado. Então você tem os 7 selos, no 6º selo fala da volta de Cristo, dá um intervalo ali para colocar essa mensagem dos 144 mil como centro, e aí depois você vê um paralelo espelhado, quiásmico, que a gente chama, das trombetas e os selos. Só que agora, lá começou destacando os 4 cavalos, os cavaleiros, dos 3 selos restantes. Aqui você começa com os 4 selos e termina dando ênfase nos 3 últimos. Então é como se eles se completassem. Aqui começa enfatizando os 4 cavaleiros e aqui termina falando dos as 3 trombetas, dos 3 ais que virão. Esse ais é o ai de lamento. Ai da terra, ai daqueles que sofrerão. Então esse ai é uma interjeição para um lamento. Então existem as últimas 3 trombetas, são 3 ais, de coisas que ocorrerão na terra, tá bom? Então a gente precisa entender esse espelhamento, porque quando você entende esse espelhamento, você vai perceber que, primeiro, eles fazem parte do mesmo contexto histórico. E esse contexto histórico, ele espelha e centraliza a mensagem do selamento do povo fiel de Deus, que passará pela tribulação ao longo da história, como a gente viu na terça-feira. Mas vamos diretamente agora para as trombetas, entendendo esse espelhamento.
Quando você chega nas trombetas, no capítulo 8 de Apocalipse, você vai perceber que o 7º selo é quebrado, e a gente vai de novo, assim como começaram os selos na sala do trono, a visão de João é levada diretamente para o santuário celestial, onde ali uma figura sumo sacerdotal, ou na realidade como de sacerdote, ele vai iniciar um ditame comum no serviço do templo e do santuário, que era o oferecimento de um incenso perante o altar do incenso dourado, tá? Vamos ler aqui, ó, verso 1 do capítulo 8, quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas as 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Essa é a introdução. E aí depois, logo em seguida, começa a primeira trombeta, a segunda trombeta e assim por diante, tá bom? Então, para você entender, a visão de João é levada ao céu, e agora o sacerdote ele está diante do altar de incenso. O altar de incenso, no templo, lá no passado, ele faz referência ao serviço sacerdotal de intercessão e apresenta a oração dos santos a Deus. Quando fala santo, a Bíblia não entende santo como aquela pessoa que não peca, que não erra, tá? Como a gente entende hoje. Então, assim, a gente fala, olha, eu não sou nenhum santo, não. Na realidade, a Bíblia, quando você é uma pessoa temente a Deus e faz parte do seu povo, você é chamado de santo, porque a Bíblia entende santo aquele que é colocado à parte, que é diferente daquilo que é comum e convencional. Por isso que é chamado de separado. Então, santo é aquele que é separado, tá bom? Diferente do comum. Então, quando você coloca aqui e você vê assim, o altar de incenso, aqui é uma figura de intercessão desta figura, que é o único que pode interceder por nós, de acordo com Timóteo, é o Senhor Jesus. Então, a figura desse anjo, com aspecto de sacerdote, ele se refere à intercessão de Cristo. E ele está lá com incenso, e a fumaça que sobe representa as orações do povo que chegam perante do Senhor. Então, as orações chegam pela intercessão desse sacerdote que leva o incenso e a fumaça perante o Senhor. Olha que lindo. Então essa figura fique marcada na sua mente sempre, porque quando você orar a Deus, pode ter certeza que existe um intercessor no céu que leva as suas orações perante o trono de Deus e as pondera com amor e muito cuidado, tá bom? Então essa figura é muito interessante porque era um rito comum do santuário. E a partir daí vai começar uma coisa que eles chamam de as trombetas. Os anjos saem, 7 anjos com trombetas. Aqui a palavra trombeta, ela se refere a um termozinho no hebraico de nome shofar. Shofar era a trombeta do passado utilizada no contexto judaico religioso. Esse shofar era um chifre, se você colocar na internet você vai ver, era um chifre de carneiro que era utilizado para anunciar batalhas, juntar o povo para a guerra, ou mesmo para momentos de juízos de Deus e uma reunião religiosa nesse momento. Tanto é que em Israel você tem 7 festas importantes, dentre elas Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, a festa das trombetas, a 5ª festa, depois você tem a expiação e a festa dos tabernáculos. Essa festa que é das trombetas, ou do shofar, acontecer a 5ª festa, ela acontecia depois do Pentecostes, no 10º mês do calendário judaico. E ela servia para anunciar à nação que depois de 10 dias iria ter a expiação, ou Yom Kippur, ou dia da purificação, que era tido como um dia de juízo. Esse shofar, esta festa das trombetas, então era um anúncio do juízo de Deus.
Esse anúncio era para preparar as pessoas a desenvolver um espírito reverente ao juízo que viria de Deus sobre o povo. Então veja que interessante, fazendo referência a isso, se a gente entende que João está tendo uma visão do santuário, do sacerdote, ministrando no altar de incenso, tem uma relação com essas questões de festas religiosas também. Então o shofar era um anúncio para guerra ou reunião a uma contrição religiosa, de julgamento e de juízo, tá bom? Então, com isso em mente, você vai ter 7 trombetas. Lembrando que no Apocalipse você percebe 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né? E é importante você não confundir essas trombetas com as 7 pragas, né, que serão derramadas sobre a humanidade lá no final, no fechamento da porta da graça e onde não tiver mais graça, porque dali é somente o juízo e a vinda de Cristo, o retorno de Cristo para restartar essa humanidade toda, esse planeta todo. Aqui é um pré-anúncio desse juízo. E você vai perceber uma coisa curiosa. Quando você fizer a sua leitura, a gente não vai conseguir fazer toda ela aqui, eu posso até fazer, mas você vai perceber algumas coisas curiosas. O termo, e houve uma praga que caiu e pegou 1/3 parte da humanidade, 1/3 parte do céu, 1/3 parte do sol, 1/3 parte da lua, e assim por diante. A 1/3 parte representa a ideia de que este juízo é só um prenúncio, mas não é o juízo que se compara àquele que cairá sem misturas, com as pragas que virão sobre a humanidade antes da vinda de Cristo. Então, esse prenúncio, ele cai a cada trombeta, e cai sobre diferentes pontos. Então, aqui a gente vai ver, no primeiro, vai atacar diretamente o mar, depois a terra, depois vem sobre o sol, sobre a lua, depois vai avançar perante a natureza, e outras coisas que vão vir aí, tá bom? O dia e a noite, é sempre 1/3 parte e sobre diferentes pontos. A gente percebe que esses anúncios fazem uma relação lá no Egito antigo, com as pragas que caíam. Inclusive, quando você entra na 5ª trombeta, no capítulo 9, você vai ver aí gafanhotos, né? Que aí inicia-se o primeiro ai. A 5ª, 6ª e 7ª trombeta são os ais. Cada um é um ai diferente. E aí eu vou explicar isso aqui rapidamente para a gente compreender. Então, a primeira trombeta, ele vai falar, olha só por que o nosso querido Diógenes falou que é um assunto complexo no texto bíblico. A primeira trombeta fala assim, o primeiro anjo tocou a trombeta, eu estou lendo o verso 7, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a 1/3 parte da terra, foi queimada a 1/3 parte das árvores. Está vendo a 1/3 parte aqui, presente? Isso significa que não é queimado, e esse flagelo não cai de maneira total, mas é apenas uma parte, justamente pelo aspecto do shofar, do prenúncio, tá bom? De algo que viria a acontecer no futuro e que virá a acontecer no futuro. E foi queimada a 1/3 parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Aí depois vem o segundo anjo, toca a trombeta, e uma montanha flamejante em chamas é atirada ao mar, e 1/3 parte do mar se transforma em sangue. Veja as referências, né? A escuridão na praga do Egito, a água se transformando em sangue, e assim por diante. Depois vem o terceiro anjo toca a trombeta, e uma grande estrela queimando como tocha cai do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então aqui a gente viu terra, mar, rios e fontes das águas, e aspectos que vêm de forma sobrenatural. E pega a 1/3 parte das águas e desses rios, tornando em absinto, ou seja, uma coisa amarga. E aí vai falar o que? Porque as águas se tornaram amargas. A 4ª trombeta, o 4º anjo tocou a trombeta e feriu a terra, a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas. E a parte deles escureceu, 1/3 parte do dia escureceu e também virou noite, e assim ficou sem luz. Então vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia, ai, 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 dos que moram na terra por causa do som das trombetas que restam. E os 3 anjos que vão tocar ainda trarão esses ais sobre a terra. Então aqui a gente viu as 4 primeiras trombetas. Faltam as outras 3 que são os ais. Mas só para você entender a dinâmica do processo, essas trombetas, da mesma forma que os selos representam períodos aos quais a gente foi passando de geração em geração da igreja cristã,
Essas trombetas são prenúncios de juízos que viriam ao longo da história. Então, por que isso acontece? Porque lá no quinto selo, veja que as trombetas, é importante você saber disso, então preste bastante atenção nisso. As trombetas é como se fosse uma resposta de Deus aos desafios que os selos revelaram. Então os selos revelam perseguição, morte, guerra e um monte de coisa que você já estudou. E essas trombetas, elas vêm como uma resposta de Deus a esses desafios vividos pela humanidade, pelo povo de Deus. E aí o que acontece? Como resposta, Deus falou o seguinte: eu estou no controle e eu vou dar justiça, vou fazer justiça a tudo que acontece. Então, as primeiras duas trombetas, elas se complementam, terra e mar. Né? Só para você entender que dá para a gente ir vendo cada detalhe, a terra significa a humanidade de maneira organizada, espiritualmente falando, e o mar, a humanidade solta socialmente, seguindo os seus próprios padrões. Então, povos, nações, os dois representam isso, mas aqui a terra organizada e aqui espiritualmente, aqui solta diante das coisas que as influencia. Então, na primeira trombeta e na segunda são feridas essas questões. Então, vem o juízo de Deus sobre esses dois contextos. De um movimento onde distorce a mensagem, o outro que torna escassa a mensagem. Então aqui a gente vai ver nessas duas trombetas um período muito específico na história. O contexto das guerras bárbaras, onde Roma e todas aquelas batalhas romanas com os povos bárbaros, eles afetam drasticamente o cristianismo. Então, toda aquela manipulação e toda a utilização da fé cristã de maneira errada já é pega já nessas duas trombetas. E esse período compreende ali do 4º século ao 6º, 5º, 6º século da nossa era agora. Então foi aquele período das guerras onde se dividiram as tribos, onde se estabeleceu Roma como referência cristã no mundo e assim por diante. Tá bom? Aí depois vem a 3ª e a 4ª trombeta, que também, de uma forma muito interessante, a trombeta ela vem uma estrela do céu e cai no abismo. A palavra abismo, isso é muito importante para você. Abismo é uma palavra que aparece lá em Gênesis, quando fala que Deus andava pela face do abismo. A palavra abismo representa a ausência de ação de Deus, porque Deus andava pela face do abismo, não tinha nada, e aí Deus fala, haja luz, e aí Deus começa a agir. E quando Deus age, não há mais abismo. Então, o abismo aqui é o símbolo da ausência de Deus. Então, essa estrela faz referência àquela estrela de Isaías, lá capítulo 12, quando fala assim, ó, estrela da manhã, caiu do céu e tudo mais, referindo-se a Lúcifer, que se tornaria Satanás, um anjo poderoso de luz, mas que se perverteu. E aqui faz uma referência que sobre a influência desse anjo caído, essa verdade seria obscurecida, a religião seria atacada, e a religião representaria justamente a ausência de um Deus, porque se colocaria como proeminente. Eu estou tentando dar alguns detalhes, eu não vou conseguir fazer em todas as trombetas, mas é só para você entender o desdobramento da história. Então, as duas primeiras trombetas pegam ali o 4º, 5º século. Essa 3ª trombeta e a 4ª trombeta, elas pegam o período da Idade Média, o período ali do 6º até o 10º século, mais ou menos, onde tinha a Inquisição, onde tinha as guerras religiosas, onde tinham as cruzadas. E dentro desse contexto, a gente percebe um cristianismo que se perde completamente das verdades bíblicas, porque maltrata, persegue, mata, assassina, tortura pessoas que querem viver sob a fidelidade de Deus. Então, o cristianismo que se corrompe. Inclusive, o Papa João Paulo II veio até numa carta, quando ele é Papa na época, e pede perdão à humanidade pela Inquisição e pela Idade Média. Né? Então, assim, foi um período obscuro no cristianismo, onde as pessoas elas não tinham acesso à verdade, mas viviam só sob a tirania de um cristianismo que se perdeu em suas paixões. E aí é o homem assumindo o lugar de Deus, nesse período aqui da 3ª e da 4ª trombeta. Porque aí você tem detalhes para a gente chegar a essa conclusão. Por exemplo, rios e fontes das águas estão relacionados na Bíblia
a nutrição espiritual. Então, lembra quando Jesus fala assim, eu sou água viva, e eu em você tornarei em você uma fonte a jorrar de águas puras e vivas. Então, você tem muitas referências na Bíblia para entender que esse contexto das trombetas é o momento da história onde aquilo que deveria nutrir se torna corrompido e obscurecido, porque aí vem a outra parte da trombeta, onde o sol fica obscurecido. Quem que é o sol, de acordo com Malaquias 4? Jesus. E Jesus fica obscurecido nesse período religioso, onde o homem se torna proeminente. Então começa as trombetas lá, nos bárbaros, nas divisões tribais, naquelas batalhas terríveis que geraram aí Roma como representante cristã. Depois ela se fortalece, aí gera a terceira e a quarta trombeta, nesse processo onde a mensagem é corrompida e obscurecida, as pessoas não têm acesso à mensagem. E os 3 últimos ais, que são as 3 últimas trombetas, fazendo referência agora, por que separa? Por que aqui apresentou 3 ais? Né, como os 4 cavaleiros e os 3 ais. Aqui ele vai dar uma ênfase diferente. E aqui você vai ver muitos símbolos, você vai ver os gafanhotos, você vai ver saindo como, de novo, fazendo referência às pragas do Egito, né? Só que aí você vai ver que aqui muda de figura, porque aqui não é mais uma ação que vem sobrenatural. Agora aqui é dado ao anjo soar a trombeta, e a chave do abismo é dado àquela estrela que caiu. E lá no final você vai ver que essa estrela é chamada de anjo também. Fazendo referência a Satanás, ao Lúcifer que caiu, ele recebe a chave para fazer com que esses 3 ais aconteçam, tá bom? E aí esse primeiro ai, o que acontece? Esse primeiro ai, ele abre o abismo e sai essas pragas, como os gafanhotos que são apresentados aqui, obscurecem a luz novamente, mas agora o sol é obscurecido não de maneira sobrenatural, mas de maneira aqui influenciada por esse poder diabólico que vai influenciar as nações. Dentro desse contexto, a gente faz uma ruptura na história, e a gente percebe, esse contexto assume ali, ele compreende o 16º século, até o século XVI, XVII, XVIII ali, onde a humanidade, em resposta à Inquisição, à Idade Média, ela busca uma disrupção com a religião. E essa disrupção com a religião eleva o ateísmo, o racionalismo, o naturalismo, o marxismo e outras coisas que surgiram na história como uma forma de o ser humano evitar a religião. Então, o primeiro ai, o segundo ai, eles estão relacionados, tanto a quinta quanto a sexta trombeta, a esse processo de disrupção. Mais o quinto, tá? Mais a quinta trombeta. É o momento da história onde a humanidade ela se levanta para negar absolutamente. Então você tem a Revolução Francesa nesse período, tá? Que até aprisiona o Papa no ano de 1798. Então é um período, a quinta trombeta é um período onde a humanidade se levanta para se colocar contra a religião. E aí quando se coloca contra a religião, o que se enaltece é a figura humana. Então o humanismo, aquela coisa mais humana, desprezando Deus. E aí a sexta trombeta é o retorno a isso, a religião, mas agora de uma forma perigosa. Agora é o ateísmo estruturado, agora na sexta trombeta, num período ali do século XIX em diante, chegando perto de nós aqui, onde o naturalismo, o racionalismo humano, ele se mescla com a religião, e você está vendo hoje os ecos disso, os reflexos disso. Uma humanidade onde busca a espiritualidade a todo custo, o mundo evangélico se tornando cada vez mais famoso, e uma coisa absurda acontecendo que é natural, a Bíblia falou que isso ia acontecer. A união de pautas religiosas em meios políticos, e é justamente para esse caminho que vai. A união entre religião e Estado, para que todas as profecias depois se cumpram, inclusive a perseguição dos santos. Bom, e o último ai fala exatamente, curiosamente, a gente tem uma quebra também entre o capítulo 10, falando do livrinho, depois tem o capítulo 11 falando das 2 testemunhas, e lá no final do 11 tem a 7ª trombeta, que aí sim fala de um reino que se estabelece, o Senhor Jesus Cristo reinará para todo sempre. Então a 7ª última trombeta, esse ai, ele está relacionado
ele está relacionado, meu tempo acabou aqui, por isso que tocou. Então esse último ai, essa última trombeta, é um ai agora para os perdidos e os ímpios. Lembra que a palavra abssus, né, de abismo, aparece? Esse último ai está relacionado a eles, àqueles que se perdem. Serão julgados os mortos nesse último ai. Então o ai é para condenar os ímpios, mas também traz em sua pauta a salvação daqueles que são de Deus. Então, acredito que seja isso. Espero que, de alguma forma, tenha pelo menos introduzido o tema, porque você tem a sua revista e pode ter a sua revista, como o Diógenes falou, e fazer e se aprofundar em mais detalhes. Meu amigo, é com você aí. Eu espero que tenha gerado mais perguntas do que respostas. Certamente, olha, para mim aqui foi realmente um tema muito especial e muitas perguntas fervilharam aqui da minha cabeça, né? Mas vamos fazer o seguinte aqui, já vamos lançar as perguntas, vou pedir para o pastor Bruno Santelli colocar novamente, porque você falou da revista aí, e eu acho que o povo vai precisar muito dessa revista, gente. A revista Esperança Novo Tempo, Apocalipse, você pode pedir essa revista agora mesmo, e você vai receber na sua casa de presente de graça. Nós vamos enviar para você, para sua casa, para que você possa estudar e possa realmente voltar até aqueles assuntos que você não estudou, que você não compreendeu, porque não estava aqui com a gente, ou passou meio que, né, não compreendendo tão bem. Então é assim, se não compreende um assunto, vai comprometer o outro. Então volta lá, a revista vai explicar tudo bonitinho para você. Então aponta o seu celular para esse QR Code e tenha certeza que nós vamos fazer o seu cadastro através da nossa assistente virtual, e aí você vai receber na sua casa e também no seu e-mail, tá? Assim que a gente terminar aqui o seu cadastro, você vai receber no teu e-mail o link para você baixar em altíssima resolução, para você já começar a estudar. Então aponta aí o seu celular para esse QR Code. E mais, nós também temos um grupo especial, grupo VIP, que vai receber os seus questionários de cada tema, né? As perguntas bem capciosas também, mas tudo mais fácil, porque aqui a gente pergunta para o pastor Diego e nem ajuda ele não. Ele que se vira aí nos 30, né? Mas lá você tem a múltipla escolha ali, ó. Você pode escolher, pode A, B, C, D, é essa aqui, chuta, mas não chuta não, mas você olhar com calma, vai aí respondendo com tranquilidade, porque você respondendo vai receber o seu certificado de conclusão para colocar ali na estante, colocar na parede, colocar tudo bonitinho, tudo com aquele carinho que a Novo Tempo tem para você. Então, aponta aí, ou se você está assistindo a gente pelo seu celular, aqui no chat, aqui no cantinho, aqui, ó, eu coloquei para você um link, é só clicar para você poder preencher direitinho esse formulário. Beleza? Tudo de graça, o formulário você não paga, o curso você não vai pagar, ninguém vai cobrar nada de você, o material vai de graça, com muito carinho, presente aqui da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Pastor Bruno. Opa! O pastor Bruno tem uma pergunta, não. Vamos liberar o homem, né? Porque o assunto foi... né? Pergunta? Vamos lá, a gente tem pergunta aí. E é um assunto muito legal, porque ele fala de períodos históricos. Então, é gostoso você construir esse caminho, assim, né? E tem na sétima trombeta um assunto lá que fala do cântico de 24 anciãos. Ô pastor, que papo é esse aí? Mas qual que é o diferencial desse cântico aí? Qual que é o tempero aqui desses 24 anciãos e do cântico? Esses 24 anciãos, eu estou lendo aqui na Bíblia, né, na hora que você falou, esses 24 anciãos, eles são a totalidade. Lembra que o número 12, ele representa a aliança de Deus com o povo? Então a gente viu isso, com certeza, a gente acompanhou esse estudo lá no início, quando a sala do trono é aberta, em Apocalipse 5, e aí o que acontece é que esses 24 anciãos, eles representam a soma desses dois números 12, né, que representam a totalidade, tanto dessa aliança de Deus com o povo da antiga aliança, que preserva até os 12 fundamentos dos apóstolos. Então, esses anciãos são as figuras as quais no céu representam essa fidelidade de Deus ao seu povo e a segurança de que esse povo vai estar com
com Deus lá na eternidade. Então, esses 24 anciãos e poder cantar junto com esses anciãos é a esperança, no terceiro ai, é a esperança de que Deus ele vindicará o seu povo. Então, o povo vai viver momentos difíceis, como a gente vê nas trombetas. Mas, e ali uma coisa importante, a gente sempre acha que quando eu vou servir a Deus, eu não vou passar por momentos difíceis. Não, você vai passar por momentos difíceis. Isso é importante a gente saber. Só que Deus, ele persevera, ele preserva. Aí, Salmo 37, fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É como um Deus que está perto de você a todo tempo, para impedir que você caia. E a questão de Deus não é salvar a gente dessa primeira morte, ou desse sono que a gente vive, mas sim para a eternidade. Naquele dia, aqueles que viverem esse processo, perseverarem até o fim, estarão com os 24 anciãos cantando esse hino sobre a na eternidade, sobre um Deus de amor, que os preservou e os levou até lá. Muito bem, muito bem. Pastor, me permita aqui, eu gosto muito de alguns detalhes, eu sei que muitos detalhes a gente não consegue explicar, né? A gente estuda Daniel também, alguns versos ficam meio que confusos para a gente entender, eu acho que a Apocalipse é a mesma coisa. Porém, a quinta trombeta me chama muita atenção, porque ela tem algumas informações. Olhando aqui, a gente nem precisa ler muito para perceber que aqui tem mais, a quinta e a sexta, né? Que nós temos aqui mais informações, né? E a quinta, ela vem falando aqui de números, tem gafanhotos, tem rosto que parece rosto de homem, tem coroa parecendo que é ouro, tem cabelo de mulher, tem dente como dente de leão. Tá dando um nó na minha cabeça, pastor. Que negócio isso aí? Fala até de 5 meses aqui. Isso é literal, é simbólico? Vamos entender isso, pastor. Isso já aconteceu, vai acontecer? Isso é simbólico. Isso é simbólico. A quinta trombeta, ela está no período entre o século 17 e 18, né? Então é um século que vem como uma disrupção de uma religião opressora. Então é importante a gente lembrar que as trombetas, elas são o prenúncio do juízo de Deus sobre movimentos opressores. Então, nesse caso da quinta trombeta, diferente das 4 primeiras, ela está num contexto onde agora já acontece mais a nível aqui, mais a nível de influência diabólica com coisas aqui dessa terra. Então, aqui são símbolos. O gafanhoto faz uma referência às pragas do Egito, porque a quinta trombeta, e aí, meu amigo Diógenes, eu vou falar para você, da mesma forma que esse capítulo 8 e 9 das trombetas são um desafio, o capítulo 11 de Daniel também gera muita discussão, muita polêmica, porque é um capítulo que fala do reino do norte, o reino do sul. Lá o reino do norte é apontado como Babilônia, o reino do sul como Egito. Se você for analisar, a Babilônia é tida na profecia como confusão religiosa, como a distorção de uma mensagem religiosa. E o Egito é tido como aquele que usurpa o povo e afasta ele de Deus. É como se falasse o seguinte: não tem Deus aqui. Aqui você é a parte humana do processo. É a quebra da relação. O Egito é a quebra da relação, é a escravização do povo de Deus e a alienação de Deus. Então, se um é a confusão religiosa, o outro poder representa a alienação total de Deus. Nesse contexto da quinta trombeta, faz um link com a praga do Egito dos gafanhotos. Por isso que gafanhotos apresenta aqui. Quando fala de 5 meses, se aqui a gente está falando de profecia, e aí tem o estudo falando dos símbolos e de cada símbolo certinho, que um dia representa um ano, 5 meses, se a gente fizer a conta sobre o calendário judaico, que todo mês tem 30 dias, a gente tem 150 anos. 150 anos de um processo. Então essa trombeta fala de um processo de 150 anos que começa no século 17 e 18, falando sobre a quebra, uma resposta da humanidade àquele poder opressor cristão da Idade Média. Depois a gente tem, antes disso, logicamente, o protestantismo e tudo mais, mas essa quebra leva para uma alienação. Então você tem a Revolução Francesa, você tem todo o processo que tira Deus do centro. Então essa figura dos gafanhotos, ele representa essa obscuridade, essa praga devastadora que vem de um humanismo alienado de Deus,
Por isso que tem figuras com caras humanas e figuras estranhas ali. Então, é a humanidade, é uma coisa muito importante. Essa figura, cabelo de mulher, rosto de leão, não sei o que e tal, que vai falando ali, mostra a criação de Deus, alienada a Deus, como que essas imagens se tornam animalescas. Então, são períodos onde o ateísmo se torna muito forte, o evolucionismo entra tirando Deus do cenário da criação. Então, esse período é muito forte de resposta a uma opressão religiosa da Idade Média. Então, a figura do gafanhoto, por exemplo, esses 5 meses é o ciclo de vida do gafanhoto. Curioso, né? Mas o gafanhoto que avança é o ciclo de vida dele, de devastação. Como que eles agem? Agem assim, eles vêm em bando, empesteiam tudo, devastam tudo e vão embora. Ou seja, aqui mostra que eles vão destruir uma terça parte, ainda não é total, e eles avançam. E aí tem a cauda, tem muitos símbolos aqui que precisava falar um de cada vez, mas o escorpião, a cauda de escorpião que pica, mas não mata, depois na sexta já mata, e assim por diante. Mas assim, só para fazer uma ideia mais ampla, são símbolos. Os gafanhotos fazem uma referência ao Egito, justamente nos conectando a um período se o Egito é alienação, um período de alienação de Deus, e a humanidade segue por esse caminho, onde adentra o iluminismo, onde adentra o marxismo, e todos esses movimentos que repelem a Deus, como resposta a essa opressão. E esse movimento acontece na quinta trombeta. Na sexta é diferente, porque ele vai fazer um movimento inverso. Aí do século XIX em diante ele se aproxima da religião, mas agora maculado por essa deformidade, onde o ser humano é o centro. Então a gente chega na sexta trombeta, mostrando como que a humanidade, depois de corrompida pelo seu egocentrismo ou seu ensimesmamento, ela, quando avança para Deus, Deus é só aquele que deve servir. Então aí a gente presta uma religião, uma adoração, onde Deus é aquele que deve me servir. Eu não sirvo mais a Deus, Ele que me serve. Então eu procuro a igreja que me agrada, eu procuro o culto que me agrada, a música que me agrada, e assim por diante. Entende? Muito bem. Olha, deixa eu falar aqui, antes do pastor Bruno fazer algum comentário. Aqui, eu estou dando uma olhada agora no nosso guia de estudos, e ele também vai tratar de todos esses temas aqui, olha, para você, esmiuçando tudo, colocando inclusive datas, tá? Ele fala sobre essa quinta trombeta. Tem aqui, ó, essa questão aí dos 5 meses, né? Ele vem falando aqui quando é que começa, quando termina, segundo aqui alguns teólogos estudiosos. Trata também aqui do Império Otomano, dos muçulmanos, né? Que realmente perseguiram o povo de Deus também. E é um povo que está crescendo cada vez mais. Então, vem explicando para você que está aí acompanhando, tá? Pastor, eu tenho uma outra pergunta aqui que é muito importante também. Com relação você falou aí no seu comentário sobre o perigo da gente confundir as 7 pragas com as 7 trombetas, né? Uhum. Qual é a diferença? Eu sei que você já tratou aí, mas qual é a diferença para a gente não cair, né, nessa ideia de que as 7 trombetas e 7 pragas podem ser a mesma coisa? As 7 pragas são eventos futuros que vão ocorrer após o fechamento da porta da graça. O que significa isso? Né? Uma expressão entre aspas aqui. É justamente quando Deus no céu ele se levanta e fala, findou. A graça que cobria e protegia as pessoas, que dava o tempo e o direito das pessoas se arrependerem, de buscarem a Deus, esse período vai ser encerrado num determinado ponto da história, qual somente Deus sabe. A partir daí você tem esse derramamento das pragas até que tudo aconteça, até que ele volte e leve aqueles que são deles. Esse período é a aplicação do juízo como flagelos direto e sem mistura. As trombetas, elas já vêm acontecendo desde o início do cristianismo. Diferente dessas pragas que estão lá na frente, as trombetas já vêm acontecendo desde o início do cristianismo. Em períodos desde a divisão dos impérios bárbaros, depois avançando para a Idade Média. Então Deus ele já vem dando vislumbres dessas pragas que caíram lá na frente. Então as trombetas são prenúncios contra os poderes opressores do povo de Deus. Então não podemos misturar porque elas estão separadas por
por tempo, por cronologia. Uma está acontecendo desde o passado até nós, e ocorrerá até determinado tempo, depois virá as pragas lá na frente, onde Deus se levanta para encerrar o período da graça. Então são coisas distintas. Muito bem, lembrando que a gente vai ter um estudo só sobre as 7 pragas aqui, tá? É só a gente estar adiantando um pouquinho aqui para aguçar o seu interesse. Pastor Bruno, eu acho que para mim está ótimo aqui. Estou satisfeito. Você está satisfeito? Quer fazer algum comentário? Não, meu único comentário, eu achei muito apropriado o pastor Diego falar que é bom a gente, né, se arrepender e ir para o caminho de Deus, mas o caminho de Deus ele nunca vai ser colônia de férias. A gente vai ter dificuldades, né? O próprio Cristo disse, né, no mundo tereis aflições. Então, amigo, vale a pena seguir a Cristo. Mas a gente não pode ir de maneira ingênua. É só isso. Então, meu comentário é, vamos assumir nosso compromisso, nossa responsabilidade, sabendo que Deus ele pode nos dar aquela força e a visão para poder superar as dificuldades. Muito bem, muito bem. Bom, pastor Diego, vou te dar agora aqueles 3 minutinhos para você fazer as suas colocações, o seu apelo, e aí depois você faz aquela oração para a gente poder encerrar. Tá bom? Amigos ouvintes, você que está estudando a Bíblia conosco, através do seu guia de estudo, ou mesmo que você está acompanhando ainda não pediu o seu guia, eu quero dizer para você que o livro do Apocalipse é um livro escrito por João, revelado a João para nós, para que a gente tivesse a clara concepção de como a história ia se desdobrar até o final dos tempos. Nesse tema das trombetas, eu queria que você, assim como eu, entendesse como Deus nos ama. Nos ama ao ponto de, ao longo da história, ele já ir pré-anunciando que contra os poderes opressores ele sempre vai atuar para proteger os seus. Então, não importa os desafios que você enfrente, Jesus falou que nós teríamos atribulações, provações nessa vida, teríamos angústias, né? Mas é que aquele que perseverasse até o fim seria salvo para a eternidade. E no contexto das provações, Deus sempre traz proteção também. Mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente vivencie no meio do caos, da tempestade, Deus está perto da gente. As trombetas são prenúncios de um Deus de amor, que entende a perdição que está no mundo, e ele vai pré-anunciando que o seu juízo cairá com grande fúria, com grande ira, anunciando àqueles que são seus, persevere, e declarando aos que estão sendo opressores, mudem o seu caminho. Então a misericórdia de Deus se estende através das trombetas, para afirmar os que são seus, e para também anunciar e dar a oportunidade àqueles que estão oprimindo o povo de Deus. Deus não deixa passar despercebido a sua provação e o seu sofrimento. Lembra disso? Porque nas trombetas mostra que existe um Deus que está como uma corneta mesmo, uma trombeta, anunciando, olha, eu não estou deixando passar despercebido as tristezas dessa vida, os sofrimentos e os opressores que estão oprimindo pessoas boas. Então confie nisso, ore a Deus e entregue a sua vida a Ele, porque vai valer a pena. No final, você vai cantar junto com os 24 anciãos perante o trono do Cordeiro, e tudo na sua vida fará sentido. Pai querido, eu agradeço muito pela sua palavra, pelo estudo das trombetas do Apocalipse. Eu sei que, Senhor, muitas coisas, elas são difíceis muitas vezes de primeira vista, mas eu sei que esse livro revelado, ele foi revelado para que nós compreendêssemos à luz da sua palavra. O Apocalipse é explicado, Senhor, pelos textos do Antigo Testamento. Eu agradeço porque o Senhor dá a nós o Espírito para iluminar a nossa mente e estudar a sua palavra. Peço que o Senhor visite este seu filho que nesse momento estuda a palavra de Deus e assistiu esse estudo, que nos momentos desafiadores de sua vida, o Senhor sabe exatamente quais são as dificuldades, o Senhor lembre-os de que as suas cornetas, as suas trombetas, os seus chofares representam que o Senhor não passa despercebido o sofrimento do seu povo. Então nos ajude a mantermos a esperança firme nessa mensagem, para que as tristezas dessa vida não nos desanime. Guarde
a sua família, o seu povo nessa terra. Abençoe este irmão que está assistindo a esse estudo e preserve a sua fé até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Ó, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Olha o sofá aí, vocês estão vendo o sofá? Olha o sofá aí, ó. Olha o sofá. Muito legal, gente. Esse é o sofá, e para quem ouviu o pastor falar tanto do sofá. Não era sofá, não confunda com sofá, não. Não é sofá, não. Pastor, vamos colocar aqui o tema da semana que vem, um tema bastante também importante. Você que está aí com a gente tem estudado aí conosco, né? E tem sido uma bênção realmente a gente acompanhar. E eu estou colocando aqui para você a imagem, para você já ir se preparando. E se você que está aí conosco quer acessar os outros temas, é só aqui na nossa playlist, tá? Não esquece de compartilhar essa transmissão também. E na próxima terça-feira estaremos juntos aqui com o pastor Jefferson. Vai ser um tema também super importante, mais 2 temas, na verdade, que ele estará conosco. E eu quero agradecer de coração ao pastor Diego Pires, pastor Bruno Santelli. Foi bom, mas foi bom demais, meu amigo. Que Deus abençoe muito vocês dois, tá? O ministério de vocês. E pastor Diego é convidado para os outros que vão fazer. Tu é de casa, meu amigo. Conto contigo, tá? Obrigado, um abraço a todos. Deus te guarde. Bruno, até semana que vem, tá? Obrigado, até semana que vem, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Até lá. Você ouviu Classe Bíblica Novo Tempo.